Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho do Lar, aqui da Casa de Samaritano, o Lar Espírita Casa de Samaritano. E vamos aguardar aqui o Instagram e avisando mais gente para entrar na nossa live. Hoje nós vamos dar continuidade ao item 12 do capítulo 13, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos dar continuidade, iniciando pelo item 12 hoje. Na verdade, só é o item 12. E aí nós vamos aguardando aqui um pouquinho. Como eu tenho o costume, eu vou pedir para vocês que quem não pegou ainda e sentir vontade de buscar um copo d'água para a gente energizar no final e fazer a nossa oração, a nossa prece final. Enquanto isso, a gente pode ir conversando aqui. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. Estão todos bem? Tá todo mundo me escutando e me ouvindo bem? A vibração, a frequência que eu coloquei aqui, tá dando para escutar? Tá alta, tá baixa? Me digam aí alguma coisa. Bom dia, Cristina. Tá tudo ok com o vídeo, com o áudio? Vocês estão me escutando bem? Obrigada, Cristina. Esperar só mais um minutinho e aí a gente dá início. Só para constar aqui, é uma passagem do Evangelho que é chama para ação. É um sacode, na verdade. E que aí eu vou fechar meus olhos aqui, vou pedir que os anjos de luz, nossos guias protetores, estejam conosco, assim como Deus, Jesus, Maria, José, todos os anjos de elevada vibração, para que nós possamos entender ao máximo as palavras colocadas no Evangelho, para que nós possamos trazer os ensinamentos que São Vicente de Paulo deixou para nós e que nós possamos realmente fazer mudança, fazer uma nova morada de Cristo em nosso planeta, porque nós somos capazes e nós temos a capacidade, sim, de dar mais amor do que nós conseguimos atualmente. Vamos dar início? O item 2 é no capítulo 13. Falei aqui para vocês. É o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O item 12, ele já foi iniciado no item 11, que foi anteriormente, e nós vamos dar início hoje a partir do item 12. Vamos lá? Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo.
Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Aqui é uma chineladazinha amorosa que ele dá, né? Vede a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história vos recorda, piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes, à caridade e do amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar os ouvidos a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes de devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei arma da vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Não é, senão, um encorajamento que viemos vos dar. Não é, senão, para estimular o vosso zelo, as vossas virtudes, que Deus nos permite que nos manifestemos a vós. Mas, se quisesse, não teria necessidade senão da ajuda de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e de corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem o interesse moral em que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra este doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras. Mas creio que aquela que comecei seja uma das que devem mais contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo em minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério, e as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício.
não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus. Assim seja. Essa é uma passagem de São Vicente de Paulo, foi escrita em 1858. Gente, essa é uma passagem muito rica, que vem nos chamar, vem falar muito de como nós estamos agindo, do nosso propósito enquanto seres encarnados aqui na Terra, o quanto nós estamos realmente nos doando em prol do outro, né? Porque a mensagem, ela vem trazer esse pré-requisito para que a nossa alma se depure, para que a nossa alma realmente encontre o reino dos céus. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns esclarecimentos com relação a essa passagem. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa aqui antes. E aí a gente dá início, né? Que essa foi uma passagem escrita por São Vicente de Paulo, que foi muito conhecido por sua caridade. Tanto é que foi nomeado pelo rei na época por conta de suas ações de caridade. E aí ele vem falar ele vem trazer essa mensagem pra gente. Ao mesmo tempo, ele só não traz a mensagem, ele vem com inúmeros questionamentos, inúmeras indagações para que a gente se mexa, para que entre realmente no nosso subconsciente, para que a gente perceba ou que a gente se atente para o que a gente está fazendo ou deixando de fazer, sendo que a gente tem a capacidade de fazer, né? Então, ele vem trazendo mesmo que essa mensagem vem trazendo para que a gente se movimente no sentido da caridade. O amor e a caridade, quando ele traz essa mensagem, são duas coisas que, para mim, no meu entendimento, são uma só. Porque o amor, a caridade sem o amor, sem a benevolência trazida pelo amor, não é uma caridade que seria vista como uma caridade realmente aos olhos de Deus. Assim como o amor não tem como ser exercido se a caridade não for colocada em prova. Então, para mim, são duas coisas que estão juntas, que estão como o Sol e a Lua, não são nem opostos, não, elas são realmente uma coisa só. E aí, ele vem e diz assim pra gente: minha gente, o que é que vocês estão fazendo com relação à caridade, com relação à beneficência, com relação à sua doação ao próximo? Ei, peraí, não é por aí não. Ele fala muito abertamente e ele vem questionar isso, vem fazer com que a gente se questione. Realmente eu tô parada, tô aqui na minha zona de conforto, eu não faço o que cada um pode agir, pode ajudar de alguma forma. E a caridade, ela pode ser expressa das mais variadas maneiras. Então não é você doar dinheiro, não é você somente doar o seu tempo para atos caritativos. Às vezes uma pessoa que está dentro da sua casa está precisando de ser escutada, está precisando de um abraço, está precisando que você pergunte, está precisando de alguma coisa? E essa caridade, ela precisa ser feita. Assim como o exercício da caridade, o que começa com pequenas ações, ela precisa ser desenvolvida para que ações maiores sejam feitas. Porque se a gente está aqui com o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente compreende que nós não estamos aqui por acaso, que nós não estamos aqui separados uns dos outros e que nós temos essa missão, esse objetivo de vida. Porque fazer igual a história, nem para coçar nossas próprias costas nós não somos autossuficientes. A gente precisa de alguém para fazer isso pela gente. Então, a gente precisa, assim como a gente precisa de alguém que nos ajude em determinadas ocasiões, a gente também tem que ter a consciência de que a gente precisa se doar e precisa fazer com que o nosso amor, a nossa atenção se volte para o outro. Porque muitas vezes
a gente se sente muito injustiçado, a gente às vezes se sente como se Deus não olhasse para nós, a gente se sente como se nós sofrêssemos muito, mas digo aqui para vocês que quando a gente para e coloca o tempo da gente em ação em prol de outra pessoa, isso muda de figura, porque a gente sai daquela negatividade, a gente sai daquela vibração sei lá, de negatividade, na verdade. E a gente passa a enxergar no outro, às vezes até uma maior dificuldade, e aí a gente percebe, por que eu tô reclamando disso? Aquela pessoa tá passando fome, aquela pessoa não tem como pagar uma conta, aquela pessoa não tem como levar o filho para a escola, aquela pessoa não tem Enfim, são as mais variadas formas de necessidades que a gente pode encontrar e que muitas vezes a gente fecha nossos olhos. Não tô vendo, não vou ajudar porque eu não tô vendo, não quero ver. Na verdade, não é nem que eu não esteja vendo. Não quero ver para não poder me movimentar e não poder fazer o que é preciso fazer. Então, a gente tem que tomar consciência do quão presos no nosso ego, na nossa prisão egóica, que a gente não consegue sair e disponibilizar um tempo, porque é muito fácil a gente pegar, ler aqui o Evangelho, escutar o Evangelho, mas colocar em prática as palavras que são colocadas aqui é uma coisa difícil, realmente é muito difícil. É como um ditado que diz que quem quer dá um jeito, e quem não quer sempre vai arranjar uma desculpa, sempre vai arranjar, não posso por isso, não posso por aquilo, não posso porque, enfim. Mas quem quer sempre dá seu jeito, nem que seja para passar 10 minutos num lugar que precisem de uma ajuda dele, seja para trocar um botijão de gás. Mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer mais, que a gente precisa realmente se doar mais com relação ao próximo, porque o próximo é Deus se manifestando de outra forma, assim como nós somos a manifestação de Deus, uma manifestação ainda bem precária, porque nós estamos em grau estamos em evolução, mas nós estamos aqui para isso. O nosso propósito é esse, é nos aperfeiçoarmos, nos livrarmos das nossas imperfeições, das vicissitudes que muitas vezes assolam a nossa existência, e precisamos realmente olhar mais para o próximo. Quando a gente começa a fazer isso, eu digo isso por experiência própria, quando a gente começa a fazer isso, a chave, como ele diz no início aqui da passagem, essa chave é virada, porque ele diz aqui: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, a chave que tendes em vossas mãos. Quando ele diz isso, São Vicente de Paulo nos diz que a chave está aqui na mão de cada um, só que depende da gente se a gente vai virar essa chave ou se não vai. Ou muitas vezes também pegar essa chave e colocar em portas que muitas vezes não são as portas corretas, porque o próprio Evangelho vem nos dizer que a porta para a entrada dos céus é estreita, e as portas largas são inúmeras, são as que mais a gente vai encontrar. Mas se a gente quer um propósito de felicidade, se a gente quer uma vida com felicidade, com benevolência, com iluminação, a gente tem que procurar fazer por onde. Não adianta a gente querer colher os frutos mais saborosos e lindos da horta se a plantinha que a gente rega não tem amor, não tem caridade, não tem as coisas que são necessárias, que
Jesus Cristo, que Kardec nos coloca aqui no Evangelho, que nas parábolas dos santos, dos apóstolos de Jesus, que tem nos dizendo o que foi feito, o que realmente faz sentido para uma existência, e que a gente acabou de ler aqui no testemunho de São Vicente de Paulo, e que muitas vezes a gente não faz, porque é muito difícil a gente sair de onde a gente tá, de deixar de assistir o jogo de futebol, de deixar de assistir a novela, de confraternizar, entendeu? Então é muito complexo no nosso grau de evolução fazer isso, mas é nesse desprendimento que a gente tem, que a gente deve ter das coisas materiais, que realmente nós vamos poder galgar a alegria que nós tanto desejamos. Então esse é um convite, sacode a poeira que São Vicente deixa aqui pra gente, porque ele é muito claro nas palavras que ele deixa, e ele vem nos dizer: amai uns aos outros, porque se nós não conseguimos amar ainda, nós temos que fazer esse exercício. É a questão do exercício da caridade. Primeiro uma pequena caridade, para assim ir aumentando o nível da caridade, o nível do amor, porque quando vem caridade vem amor, e tudo isso é uma questão de expansão. Quanto mais expande, mais próximo de Deus a gente está, mais próximo de Deus a gente tende a galgar um lugar, né? Então a gente tem que realmente parar para analisar essa nossa conduta, como vai a nossa conduta, o que a gente está fazendo com o nosso tempo livre, o que a gente pode tirar aqui, uma coisinha que pode ser retirada do nosso... Não precisa ser do dia a dia, todo dia, mas que seja da nossa semana, que a gente doe um tempo, que a gente procure, porque seja no centro espírita, seja na comunidade, seja na escola que você faz um trabalho, enfim, são inúmeras possibilidades, como diz o professor Hélio Couto, mas a gente precisa realmente se movimentar, porque não adianta, a roda não gira se a gente continua sendo um quadrado. Então a gente precisa realmente agir como a água no rio, que ela vai percorrendo o rio, tem os obstáculos, a gente sabe que vão ocorrer os obstáculos, que a gente um dia não vai conseguir, que a gente um dia vai não querer ir, vai acordar com preguiça para fazer o que precisa ser feito, mas que a gente precisa seguir. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa no que o Evangelho vem nos trazer como a vida futura, a gente precisa realmente não só pensar com relação à vida futura, porque o gozo, como ele diz aqui na passagem, o gozo da alegria é nessa existência, porque a gente sente. E é engraçado que ele fala aqui, engraçado e ao mesmo tempo é como se ele desse assim aquela chineladazinha amorosa. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a sua boa vontade, porque de exemplos todo mundo conhece. Tem São Vicente de Paulo, tem Madre Teresa, tem Jesus Cristo, tem, enfim, inúmeros exemplos que nós podemos seguir, que nós podemos nos espelhar, porque a gente precisa fazer isso, se espelhar naquelas pessoas, naqueles mestres que realmente vieram para nos ensinar como exercer a caridade, como exercer o amor, porque caridade e amor, como eu falei aqui pra vocês, pra mim é uma coisa só, que não tem como você fazer caridade sem amor, não tem como o amor ser expandido sem a caridade, enfim, é isso. Então, é bom a gente parar e pensar também na questão de, será se eu tô fazendo bem? Pra quem é que eu estou fazendo esse bem? Será se é pra mim? Será se é pra outra pessoa?
no início, né, ele fala muito dessa questão da chave do acesso e da dependência, porque assim, ele diz que a chave está na mão de cada um de nós, mas vai depender de cada um o que será feito com essa chave. Se a gente vai escolher o caminho da porta larga ou se a gente vai escolher o caminho da porta estreita, que é um caminho mais labutoso de percorrer, embora seja o caminho o melhor caminho a ser trilhado quando a gente quer trilhar os caminhos de Jesus para o encontro de Deus. Então, a gente tem que pensar que aqui também a gente pode também ter a referência da questão quando ele fala do céu. Porque assim, a gente tem que entender que a gente sabe aqui com relação à doutrina espírita que o céu, ele tanto quer dizer aos planos superiores, que são os planos onde os espíritos mais elevados se encontram, assim como também o nosso céu íntimo, que é o céu quando a gente está com o nosso coração limpo, quando a gente está com a consciência limpa, com a consciência tranquila. Então, a gente tem que parar para pensar e se perguntar: será se tá assim? Será se eu ainda sinto raiva? Será se eu ainda sinto mágoa de fulano de tal? Será se eu não preciso pedir desculpa para alguém? Então, são questionamentos que a gente precisa estar se fazendo, porque enquanto a gente não consegue desvencilhar determinados nós que nos prendem a determinadas situações, nós ficamos presos ali, nós não conseguimos, por mais que nós queiramos ir no sentido da iluminação, no sentido do progresso espiritual, a gente fica preso, porque tá lá. O ciclo ainda está fechado, está pesado. Então a gente precisa realmente fazer esses questionamentos. A gente precisa sempre, ao orar e vigiar, sempre estar vigiando as nossas ações, os nossos pensamentos, o que a gente poderia fazer para viver melhor. Essa semana estava assistindo um evangelho e aí uma das frases que uma das participantes disse, fez muito sentido, até anotei aqui, que foi: o que mais eu posso fazer para que a minha situação melhore? Porque a gente pode fazer, e a gente não faz por quê? São indagações. Hoje é a live da indagação, porque eu só tô fazendo pergunta aqui, mas nós vamos seguir. Quando a gente fala dessa questão da benevolência, que foi muito tratada aqui por São Vicente de Paulo, eu fiz a leitura também no livro Vivendo o Evangelho, que é psicografado por Antônio Balduí Filho, ditada por André Luiz. Capítulo 11, o número 13, não é só. Aí ele fala: a caridade não é só o impulso generoso, é o sentimento de inspiração divina. Não é só a esmola, é a palavra amiga de estímulo. Não é só a paciência, é o entendimento com a paz. Não é só a tolerância, é o perdão com humildade. Não é só esquecer a ofensa, é disposição para reconciliar. Isso aqui é difícil. Não é só a benevolência, é o aceno da compaixão. Não é só a ajuda exclusiva, é a benevolência com todos. Não é só a doação, é a indulgência com o semelhante. Não é só o agasalho, é o gesto caloroso de solidariedade. Não é só o prato de alimento, é a conversa esclarecedora. Não é só o serviço de auxílio, é a fé impregnada de esperança. Não é só o bem em favor do próximo, é a renúncia ao próprio egoísmo. Isso é bem forte. De tal modo que, na prática da caridade, seguindo os ensinamentos do Evangelho, não é só você, é também a presença do amor que procede de Deus. Gente, como é rica essa passagem do Vivendo o Evangelho. Como ele diz aqui muito claramente para ele, eu fiquei até arrepiada aqui.
porque é isso mesmo. Quando a gente começa a pensar e a agir da forma como o Evangelho vem nos trazendo, da forma como Jesus veio para a Terra para nos ensinar, para nos ensinar a caminhar, é a forma que é a única forma que nós encontraremos realmente a verdadeira felicidade. Porque nós somos manifestação de Deus. Agora é preciso que nós deixemos Deus se manifestar em nós. Porque nós ainda estamos muito presos no materialismo, nós ainda estamos muito presos no nosso ego. E é muito labutoso, é difícil, eu não gosto nem de falar a palavra difícil, mas é complicado, não sei, é complicado da gente muitas vezes fazer essa dissociação nossa com o nosso ego, porque a nossa centelha divina, ela está encoberta do ego por conta do planeta que a gente habita. Mas a gente precisa fazer com que essa centelha, com que Deus que existe dentro da gente, possa sim... Cacri, eu não sei como é isso. Posso sim, Cacri. A leitura a beneficência, ela está no capítulo 13. Aqui. Ela está no capítulo 13. Capítulo 13, no item 12. A gente começou, porque o item 11 já foi abordado, e a gente começou pelo item 12, que fala da beneficência, que é uma passagem escrita por São Vicente de Paulo, que foi nos colocada aqui para a gente fazer esse trabalho e que tem tanta coisa para a gente refletir, até porque ele mesmo coloca muitas perguntas para que a gente se questione aqui. E aí vamos dar continuidade, né? E aí quando ele fala de tudo o que vem atrelado à felicidade que a caridade nos proporciona, ele traz um convite explícito para que a gente realmente pare e pense o que é que nessa próxima semana eu posso começar a fazer. Será se é doar uma cesta básica? Será se é doar o meu trabalho? Porque não necessariamente precisa ser o trabalho, não precisa ser a doação material. Você pode doar o seu trabalho, você pode doar o seu tempo, a sua escuta, o seu ouvido, o seu amor para acolher uma pessoa que está precisando só, sei lá, de um abraço. Às vezes a pessoa não quer nem falar nada. E a gente precisa realmente estar mais atento ao próximo. É tão complicado, né? Porque a gente está tão preso no nosso mundinho, no nosso eu, no que eu tô sentindo, no que eu tô passando, no que, enfim, que a gente não consegue não consegue muitas vezes fazer essa separação. Mas quando a gente aquele pouquinho que vai, coloca, pouquinho, bota um pouquinho mais na colher, bota mais um pouquinho, e aí só tende a expandir quando a gente começa a colocar os pouquinhos. Agora, os pouquinhos, eles têm que começar a serem feitos, porque senão não tem como. Não tem como a gente sair de onde a gente está e fazer grandes obras caritativas se a gente não começou nem fazendo o básico. Então é bom a gente parar e pensar o que é que será se nós estamos seguindo realmente o que o Evangelho nos traz? Será se nós estamos, porque como eu disse para vocês, eu trago para vocês o meu exemplo, que realmente muda, a gente muda uma chave. Ontem mesmo teve a sopa fraterna aqui da casa, né? E nós estávamos lá fazendo a sopa. Tem dia que a sopa está cheia, tem dia que, graças a Deus,
Deus nos permite estar com a casa cheia, que o trabalho rende mais rápido. Mas tem dias que a gente precisa de mais 2 mãos, de mais 4 mãos, entendeu? Então, a gente tem que parar para pensar. No sábado eu não posso, porque a sopa é no sábado. No sábado eu não posso. Mas e, sei lá, fazer um evangelho lá, ou, sei lá, perguntar para uma amiga, para uma prima, para alguém de dentro da sua casa, tá bem, vamos ali, vamos passear, vamos... Enfim, são as mais variadas formas, porque quando a gente faz isso, quando a gente sai de dentro do nosso ego, da nossa individualidade, a gente começa a enxergar macro, a gente começa a deixar a divindade atuar por nós, através de nós, né? Por nós, através de nós. Porque nós somos manifestação dele, só que nós não deixamos muitas vezes ele transparecer, porque é complicado. Aí o amigo vai dizer assim, não, mas não vai, porque nós vamos, não sei o quê, vai ter aquela festa, vai perder aquilo, entendeu? Mas aí a gente tem que parar para fazer as nossas escolhas, porque realmente é diferente. A sensação da doação como diz o professor Hélio Couto, a dopamina e a serotonina que a gente tem acesso de graça e que muitas vezes, como o Evangelho nos disse aqui, que a gente simplesmente não quer acessar. Qual é o grau de consciência que a gente tem, que a gente rejeita os instrumentos que Jesus, que o Evangelho, que Vicente de Paulo nos deixam aqui, das mais variadas formas, das mais variadas presenças de estado, de espírito e de elevação de consciência, e pra gente é tão difícil de fazer. Por que será isso? A gente precisa realmente fazer essa reforma íntima. A gente precisa colocar num papel o que é que eu estou fazendo, como eu gostaria de estar vivendo minha vida, o que eu poderia estar fazendo, porque o tempo todo essa passagem vem fazendo esses questionamentos. Quando ele diz aqui, como querer se desconhecer da sua suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir ou expulsar o sentimento de caridade todo divino? Qual filho seria bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho de Deus para com ele, que é a caridade? Gente, se vocês pararem para ler novamente essa passagem, vocês vão ver como vai dar aquele tiltzinho. Ele vai mexer com o tico e teco, e a gente é chamado para ação. Aqui é claro que ele faz isso, até porque era um espírito, porque continua sendo um espírito, é um espírito que veio trazendo a caridade fortíssima, e que usou dessa caridade, usou do amor ao próximo para fazer a sua passagem aqui na Terra. E não por outra, ele está aqui como exemplo. Então a gente precisa parar e pensar em quais exemplos a gente está se guiando a nossa vida, para o que a gente está querendo para a nossa vida. Porque não adianta a gente, não tem como a gente querer colher, vou dar uma fruta bem doce, sei lá, melancia, de um pé, não menosprezando o limão, que eu adoro limão, mas de um pé que tá saindo só limão, porque é diferente. As energias que se colocam nas nossas ações, no que a gente está fazendo, no caminho que a gente está percorrendo aqui na Terra, é diferente. Então a gente precisa parar para pensar, para refletir nisso. E aí, essa passagem também fala muito da questão de que a lei de Deus é a lei do amor, a lei do progresso, é a lei do aperfeiçoamento moral.
E aí é muito interessante que a gente coloca aqui que a gente precisa parar e pensar, né? Como a gente se sente quando a gente está com sentimentos de baixa vibração, raiva, ressentimento, mágoa de alguém. E como a gente fica quando a gente está realmente ajudando alguém, quando a gente está comprometido em ajudar outra pessoa. O sentimento é diferente. Vocês já notaram? Me respondam aqui. Vocês já notaram que a diferença é gritante? A gente sente um estado de bem-estar surreal. Então, por que não sentir mais desse estado se a gente pode fazer isso? Se a gente está no nosso livre-arbítrio a decisão de tomar, de beber desse cálice ou não, né? Vou tomar só uma aguinha aqui. Me empolgando aqui para falar com vocês. A garganta ficou seca. E aí ele fala também que a gente pode parar e perceber. Obrigada, meninas. E é isso, ainda bem que tá ressoando o que eu tô dizendo aqui pra vocês, tá chegando aí com todo carinho e amor. E é bom a gente parar e perceber também que isso que eu tô falando aqui pra vocês, na questão da diferença do sentimento que a gente vibra, da frequência vibratória que a gente tem com relação às nossas ações, o amor de Deus, que Deus é pura inteligência e que por pura inteligência e por puro amor que Ele tem a nós, Ele nos dá esse caminho de trabalho de graça. De graça. Não precisa a gente tomar medicação, não precisa a gente fazer coisas mirabolantes, né? Precisa só a gente parar e realmente olhar para o outro, olhar para o próximo e fazer o que precisa ser feito. Porque ele fala, a doutrina nos fala claramente, desde que eu acho que todos aqui já escutaram essas máximas de que fora da caridade não há salvação e que a gente precisa realmente trilhar por esse caminho. A gente precisa, se a gente parar para notar que a gente faz pouco com o tanto de ensinamentos que a gente tem, com a leitura do evangelho que a gente faz, com as palestras que a gente assiste. Gente, será que a gente não poderia realmente estar fazendo mais? Vamos procurar o que é que tem, em que eu posso encaixar o meu trabalho, em qual tempo eu posso estar me encaixando, posso estar me dispondo a participar e fazer isso de coração aberto. Porque no início eu vou dar aqui um relato meu pessoal. Certa vez me disseram que eu precisava fazer um trabalho que fosse de caridade. E eu resisti. A resistência é uma coisa que o ego faz com que ela seja densa, seja bem forte. E aí eu fiquei, resisti. Meu Deus, mas por quê? Mas por quê? Eu acho que eu não preciso fazer isso não. E aí, tá. Passou um tempo. Até que comecei a fazer o trabalho. E, gente, foi uma coisa que acho que eu passei um ano, porque teve o início da pandemia, passei um ano indo direto. E o quanto aquilo fez sentido pra mim, e ainda hoje tá fazendo muito sentido na minha vida. O quanto que aquilo modificou. Tanto é que uma das coisas que me deixou mais triste durante a pandemia foi o fato de eu não poder estar indo para o trabalho. Até que retornei, graças a Deus, a gente se vacinou, ficou melhor a situação e eu voltei. Mas é um testemunho mesmo, não vou dar exemplo de ninguém, não, vou falar do meu testemunho. E é uma coisa que vicia. Acreditem, é bom, a energia é muito boa, é um dia que passa e a gente não sente que aquele dia passou.
Então, fiquem aqui com o meu testemunho. Para quem quiser participar da sopa, chamo. Para quem quiser participar de outras atividades, entre em contato com o centro, com o seu João, entre em contato com as pessoas que estão à frente dos trabalhos da casa e perguntem como vocês podem ajudar, se assim sentirem no coração. Não só porque eu falei, porque tem que partir do coração de vocês. Então é esse o convite que eu faço nesse dia de hoje, né? Porque mais uma vez eu convidando. Já veio São Vicente de Paulo convidar, mais uma vez, pelos seus questionamentos, pela sua fala. E mais uma vez eu venho falar disso aqui, né? Então, a gente tem que parar e pensar realmente. A gente tem que ver o que é que ele colocou nesse último parágrafo. Sede unidos e amai-vos uns aos outros, seguindo os preceitos do Cristo. Que assim seja. Então, a gente precisa realmente arregaçar as nossas mangas, a gente precisa fazer mais pelo outro, mas quando a gente faz pelo outro, acreditem, a gente está fazendo por nós mesmos, porque o trabalho que a gente faz, ele é refletido instantaneamente, interiormente. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Foi um tema muito legal, adorei, porque a gente faz a leitura do Evangelho e a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou cair em algum tema que eu já li algum dia? Mas graças a Deus todos os temas são diferentes, para que a gente estude, para que a gente entenda realmente o que o Evangelho quer trazer pra gente e passar isso para vocês de uma forma mais simples, mais para que realmente chegue, ressoe e para que a partir desse momento de confraternização nosso aqui, que novas flores possam se arraigar e que novas ações sejam desenvolvidas a partir de cada um de nós. Então eu vou pedir para quem pegou a água, para quem não pegou ainda, eu vou dar só um minutinho. Obrigada, Elísia. Tô lendo aqui os comentários. Para quem não pegou uma água, só pra gente fazer a nossa prece final. Maria Helena. Eu vou anotar bem aqui tem o seu João Braga, Jobrani, @Jobrani, que ele é o responsável pela casa. Tem a Franci Carmen também, eu não sei como é o Instagram dela. Tem o próprio Instagram da Sopa Fraterna, Lex Sopa Fraterna. Viu, Maria Helena? Sério, Marília? Mariliane. Que coisa, hein? Não existe coincidência, não. É a sincronicidade. Isso aqui. Por nada. Obrigada a vocês que estão aqui. Que bom. Gente, qualquer coisa, vocês me sigam no Aline Mendes _consultoria, porque aí eu pego os Instagrams e mando para cada um de vocês. Viu? Então, todo mundo já pegou sua água? Que aí eu falo com vocês no individual. Se vocês não conseguirem achar, aí vocês me mandam um direct e a gente encaminha, tá bom? Que aí eu até pergunto direitinho quais são os Instagrams que a gente pode tá dando. E aí a gente faz esse contato, tá certo? Vamos lá.
Vamos pegar nosso copinho de água. Não, deixa ele aqui. O meu tá aqui do ladinho. Daqui a pouco a gente faz isso. É porque eu gosto de pegar e botar ele aqui perto do meu coração na hora que a gente tá fazendo a prece. Quem se sentir à vontade, vamos fechar os nossos olhos. Imaginar Jesus, os nossos guias, protetores, os anjos de luz que aqui estão no momento desse Evangelho no Lar. Quero agradecer, Senhor, por esse momento de extrema conexão com essas almas que assim procuram também o aperfeiçoamento moral e espiritual, que procuram mais felicidade, mais amor em suas vidas. Agradeço por cada palavra que o Senhor permitiu que através de mim saísse, por essa leitura maravilhosa, pelos exemplos de São Vicente de Paulo. Obrigada sempre por nos mostrar o caminho, que nós possamos reverberar o que foi escutado hoje, o que foi lido hoje, em nossa semana, em nosso mês, em nossa existência, que nós possamos realmente nos doar cada vez mais, porque não estamos separados, todos somos um. E quando nós entendemos isso, Senhor, nós estamos em manifestação contigo. Que nós possamos acalmar nossos corações, nossas mentes, que nós possamos realmente ter uma semana abençoada, que nós possamos ver a felicidade em cada gesto seu, seja na paisagem que nós vemos, seja na música que escutamos, seja nos animais que possuímos, mas não me tenham mal. Que nós possamos realmente fazer vibrar nesse planeta uma vibração de amor, uma vibração de felicidade, para que nós consigamos a cada dia fazer dele um lugar melhor, para nós, para o outro e para todos, porque todos somos um. E se queremos o bem para nós, precisamos querer o bem para o próximo também. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir que a gente reze um Pai Nosso. Eu vou rezar bem devagarinho, porque eu gosto de sentir a energia, tá, gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Quem pegou sua aguinha, vamos tomar agora. Para que as boas energias fluam dentro de nós. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Muito feliz que vocês gostaram. É um momento que eu fico muito leve, muito feliz. É esse momento do Evangelho. E me acreditem, as palavras fluem que eu nem vejo. Por nada, Maria Eliane. Obrigada a vocês por estarem aqui. É essa a egrégora de amor que a gente quer formar. É essa a sensação e a vibração de paz, amor, felicidade que a gente quer. Viu? Um bom domingo para todos vocês. Obrigada por estarem aqui. Beijo.